Olá, estamos iniciando pela TV Supre, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos. Uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro Avançado de Estudos Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com a professora Helena Bonciani Nader. Nós vamos revisitar a sua formação, as suas atividades de pesquisa e, principalmente, as suas atividades em defesa da educação e ciência e tecnologia no Brasil. Nossa convidada é graduada em Biologia pela Universidade de São Paulo e em Ciências Biológicas, modalidade médica pela Universidade Federal de São Paulo. Tem doutorado em Biologia Molecular pela Universidade de Southern Califórnia, nos Estados Unidos. Tem grande produção na área de bioquímica, principalmente na área de glicobiologia, tendo publicado 346 trabalhos em revistas científicas, 31 capítulos de livros e 4 livros. É pesquisador honrado do CNPq e orientou 46 teses de mestrado e 51 de doutorado. Também supervisionou 20 pós-doutorados. Foi pró-reitora de graduação e pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal de São Paulo e é professora titular desta instituição. Foi presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. É membro titular da Academia Paulista de Ciência e da Academia Brasileira de Ciência. Ela recebeu inúmeros prêmios e homenagens, das quais destaco Ordem de Mérito Científico da Presidência da República, nas classes Comendador e Gran Cruz. Professor honoris causa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico da Presidência da República e presidente de honra da SBPC. Atualmente é vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências. Muito obrigado, professora Helena Nader, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua formação acadêmica e suas atividades como gestora, professora e cientista da Universidade Federal de São Paulo. Bom dia a todas e todos. Professor Isaac, para mim é uma honra estar participando dessa entrevista, primeiro com o senhor, e segundo num programa que tem um tema tão que me cabe tanto, me toca muito. O Brasil é o mundo que queremos. Esse é o sonho de cada cidadão que vive o nosso país. Então, revisitar o meu passado, que vai até o meu presente, né? Que eu estou aguardando a expulsória para aposentadoria. Eu fiz o curso, na época, era a segunda turma de um curso novo, que não tinha nenhuma profissão a ele diretamente ligada, que era para formar pesquisadores e professores nas áreas básicas médicas, né, de todas as ciências médicas, que era o curso de ciências biomédicas. Quem criou foi Leal Prado, grande amigo seu, grande amigo nosso, que também foi professor aí na UNB, junto com o Ribeiro do Vale. E eles criaram esse curso
Ninguém sabia para o que era. Eu, quando entrei, chorei muito, porque eu queria fazer medicina, eu achava. E meu pai, um sábio, disse, antes de você dizer não quero, vê o que é. Se você não gostar, você faz cursinho e presta o novo vestibular. Professor, o curso foi duro, mas nos cativou de tal maneira que dos 20 alunos, só 2 fizeram a passagem para a medicina. E se o senhor me perguntasse se faria tudo de novo, com certeza. Claro, iria fazer alguns ajustes, mas eu faria tudo de novo. Eu, sem querer, acabei entrando na profissão que eu amo, que é da indagação. Fazer ciência é isso. Fazer ciência é fazer uma pergunta nova e não ter a certeza da resposta que você vai ter, porque senão você não está perguntando novo. E isso, infelizmente, eu vou voltar agora ao presente, está sendo esquecido muitas vezes quando se olha, por exemplo, um pedido de auxílio. As pessoas querem saber qual é o impacto que aquilo vai ter econômico. Muitas vezes você não sabe. Quando você está fazendo uma pesquisa básica, você não sabe. E sem essa pesquisa básica, o mundo não avança. Então, faria tudo igualzinho. Eu tive sorte, professor Isaac. Isso, para quem está nos ouvindo, eu tive sorte mesmo de ter uma família que não era rica, mas que acreditava na educação. De ter professores, eu me lembro dos meus professores do primário. Eu me lembro do professor de pré-escola. Todos dedicados. E eu tive depois na universidade, a mesma coisa. Meus professores, meus orientadores. Então, isso é um legado que eu recebi e que eu digo sempre. Quando eu entrei no curso, era só a Escola Paulista de Medicina, que está com 86, 87 anos. Não tinha profissão ligada ao curso, e eles, 2 idealizadores, José Ribeiro do Vale, José Leal Prado, criaram ciência numa escola que antigamente era privada, porque eles acreditavam que só com a ciência a gente podia desenvolver. E eles deram para nós um legado. E eu digo sempre, eu tenho que entregar esse legado pelo menos igual. E eu estou muito preocupada, porque do jeito que as coisas estão andando no nosso país, vai ser difícil eu conseguir entregar alguma coisa igual ao que eu recebi, que é aquela confiança no futuro, acreditar no que é possível, além, é claro, de financiamento. Mas tem que ter essa vontade. E hoje, por vários motivos, nós estamos perdendo os nossos jovens. Então, e eu só posso agradecer. Não tenho mais coisa para falar. Agradecer meus mestres, que foram incríveis. Alguns já falecidos, outros ainda vivos. Você é um deles, Isaac. Sempre te admirei profundamente. E o Peter também. A Celina. Quando eu lembro da Celina, lá no CNPq, a Celina, a gente julgando o PADCT, olha, são marcos na vida. São coisas que eu espero ter deixado, tá dando um pouquinho para aqueles jovens que a gente vai passar a tocha, né? Muito boa essa revisitação, né? Citou o professor Leal Prado e o professor Ribeiro do Vale, realmente passaram um tempo na Universidade de Brasília, né? E contribuíram muito na construção, na arquitetura acadêmica do Instituto de Biologia, né? Eu era um frequentador da Escola Paulista de Medicina, né? E tomei muito chá das 5
no laboratório do doutor Ribeiro do Vale, né? Ele Exatamente. reunia todo mundo na biblioteca, tinha um bolo e um chá para o congressamento de todos os cientistas. Professora Helena, foi presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, de 2011 a 2017. Poderia destacar alguns desafios e realizações nesse período e explicar a importância da SBPC no desenvolvimento científico brasileiro? Uma honra. Vou começar pelo fim. A importância da SBPC, a SBPC está com 73 anos, ela nasce em julho de 1948. Ela, dentre as que foram criadas ao redor do mesmo tempo, na América Latina foram várias, a SBPC é a que sobreviveu. A americana tem exatamente 100 anos a mais, então 173. E é a que edita a revista Science, que é a American Association for the Advancement of Science. Os 3 As, S, né? AAAS. E a SBPC faz exatamente a mesma coisa, só que sem os recursos, porque a americana é muito rica. A SBPC, ela luta pela educação, pela igualdade de direitos, pela ciência, pela tecnologia e, é claro, inovação é uma palavra que apareceu mais recente, pela inovação. Eu sou sócia da SBPC desde a minha graduação. Eu tenho muita honra disso. Eu fiquei sócia da SBPC no primeiro congresso que eu frequentei da SBPC, em Porto Alegre, em 1968 ou 69, agora falhou a memória. E lá eu vi os maiores cientistas do Brasil dando conferências, debatendo o futuro, onde tínhamos que mudar, quais eram os acertos, quais eram os erros, muita autocrítica, muita autocrítica. E eu nunca deixei de ser sócia. Então, a SBPC corre no meu sangue, sabe, junto com a Escola Paulista de Medicina. E quando eu era vice do professor Marco Antônio Raupp, que depois foi ministro de Ciência e Tecnologia, aí quando ele foi para... antes de ministro, ele foi para a EBE, Agência Espacial Brasileira. Aí não podia acumular um cargo de governo com a SBPC, que é apartidária. Então, eu assumi a presidência. E depois disso, eu fiquei 3 mandatos. Olha, foi uma experiência única. Eu não sabia que eu conseguiria, porque eu tinha sido pró-reitora, tinha sido presidente da de Bioquímica e Biologia Molecular, mas ser presidente da SBPC é assumir um papel político, mas não político partidário. Então, você, indivíduo, tem a sua política partidária. E, às vezes, é difícil você ter a tua política partidária e manter o que é para todas as nuances de partido. E um dos projetos que eu tenho muito orgulho que nós conseguimos, professor, foi o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. Inclusive, quando a Câmara tinha aprovado o projeto e tinha assumido a palavra ciência básica, foi no último minuto, no Senado, e aí eu agradeço de novo, por ser suprapartidária, eu consegui unir o MDB, né? PSDB, o PT, olha, todos os partidos entenderam o meu pedido
entrou como uma emenda de redação para não ter que voltar para o Congresso a palavra ciência básica que tinha sido perdida. Isso foi feito, quem assinou? O senador do Acre e o PSDB de São Paulo. A emenda e a assinatura de 30 senadores. Isso foi aprovado e nós tivemos o marco legal. Infelizmente, sempre a economia se mete, né? Infelizmente, a presidenta Dilma fizeram 2 vetos, que não atrapalhou, como esses vetos que nós estamos agora do FNDCT, que nós vamos conversar. Mas a lei podia ter sido ainda muito melhor, mas ela foi muito boa. Aí nós conseguimos lutar pela regulamentação da lei, tá certo? Teve mudança na Constituição, olha, foi um espetáculo. E essa lei, infelizmente ainda, não está tão claro para as procuradorias jurídicas que tem uma Constituição, que tem uma lei e que tem uma regulamentação que garantem o direito de, com transparência, haver uma parceria público-privada, de trazer o setor, por exemplo, industrial, que tem uma pergunta e que tem um grupo na universidade, como, por exemplo, na UNB, que pode responder. Então, algumas procuradorias ainda estão na cabeça a legislação antiga. Então, nós continuamos agora trabalhando junto agora ao Ministério Público no esclarecimento. Outra lei que foi muito importante, que nós trabalhamos, foi, isso eu era vice, depois presidente, foi o Código Florestal. Se a SBPC não tivesse feito, e ela chamou a ABC para participar junto, dessa comissão que nós criamos, nomes de primeira, para olhar o que era o código e propor algumas mudanças, nós propusemos muito mais do que conseguimos. Mas na política é isso, você não ganha todas. Mas o código, se não fosse a intervenção, isso eu posso falar claramente, da SBPC, com parceria com a ABC, que a SBPC chamou a ABC, não teríamos um código florestal com clareza em relação às margens dos rios, etc. Que eu tenho muito medo, que anda ameaçado, porque apesar de ser um código, aqui no Brasil as pessoas dizem que é esquisito, né? Tem lei que pega e lei que não pega. Algumas vezes o código é a lei que não pega, infelizmente. Mas a gente tem a garantia jurídica. Então, com isso, nós podemos sempre pleitear que se olhe isso, com clareza, sem envolvimento de novo, se é o partido X ou é o partido Y, ou o Z. Outra, a Lei Arouca, nosso grande senador Arouca, que trabalhou tanto por essa lei, acabou, infelizmente, falecendo antes dela. Ela estava correndo no Senado há 14 anos. E era para a Lei da Experimentação Animal. Ela é carinhosamente chamada de Lei Arouca. Nós trabalhamos junto ao Congresso Nacional, Câmara, Senado, ela foi aprovada. Quer dizer, 14 anos, você imagina você conseguir andar, fazer andar. Ela foi regulamentada e hoje o Brasil é exemplo de legislação de uso de animais em experimentação. Inclusive, incentivou o aparecimento, o governo acabou lançando editais, vários governos, né, porque isso vem vindo. Como que eu posso substituir o animal? E a lei foi baseada no
olhar. Tem que ter validade científica, mas eu tenho que usar o menor número possível, que ainda dê a diferença estatística. Então, é uma lei elogiada mundialmente. Então, o Brasil tem muitas coisas que ele está na fronteira. Nós tentamos, mas acabamos não tendo como lei a lei de experimentação em humanos. Por enquanto, o que nós temos é só uma resolução, mas muito boa, que é a do CONEP. Outras coisas que a SBPC fez, o trabalho na CTN-Bio, que é como é que eu uso, porque muitas as pessoas tinham medo da palavra transgenia. Transgenia, na verdade, é uma evolução que acontece. E agora, com as novas técnicas, né, do CRISPR-Cas, isso daí não é nem mais introdução do gene, é a edição, que é exatamente o que a evolução faz. Deixa eu lembrar que tem mais uma lei. Claro, essa também, parada. Olha, professor, eu estou aqui lembrando, era o presidente Lula, a presidenta Dilma era ministra, e ela disse, eu vou fazer andar essa lei de acesso à biodiversidade e conhecimentos tradicionais. Saiu quando ela foi presidente, para você ter uma ideia quanto tempo, e foi no finalzinho do governo, antes daquilo que aconteceu, que levou ao... Eu não gosto da palavra impeachment, mas foi o que fizeram, né? Então, o que é essa lei? Essa lei, ela garante que você pode pesquisar o meio ambiente, garante que gene não se dá patente, que é uma coisa que o americano faz, como se ele fosse dono do universo, não é? O gene está lá. O uso daquilo para uma determinada função, isso é patenteável. E mais, que é importante, o conhecimento tradicional. E, infelizmente, também teve alguns vetos e teve uma regulamentação que não saiu exatamente como nós queríamos e vamos ter que adaptá-la, mas ela existe, os conselhos estão lá, embora tenham sido extremamente modificados nesses 2 últimos anos, por uma visão de que os conselhos eram partidários, quando não é. Vê o nome da SBPC ou da ABC, que representavam academias, isso não é nenhum partido político, a não ser que seja encarado como Partido da Educação e da Ciência, que é o Partido do Brasil, né? Eu acho que quem luta pela educação, eu queria que isso fosse lema de todos os partidos. Qual é o seu lema? P de partido, seu lema. Educação, ciência, tecnologia e inovação, porque o que você quer? O bem do Brasil. Sem educação, não vem. Eu brinco. E se você olhar, é uma linha de montagem mesmo. Começa. Eu até lembro dos tempos modernos do Charlie Chaplin, que ele fica lá naquela coisa, mas é isso. Educação que gera ciência, que gera tecnologia, que vai gerar inovação. Então, todos os partidos deveriam ter no seu estatuto. Primeira coisa, eu sou a favor da educação, da ciência, da tecnologia e da inovação. E dos direitos humanos. Professora Helena, como analisa o atual panorama do desenvolvimento científico brasileiro? Quais seriam os caminhos para a sua consolidação e a importância que acabou de dizer da ciência no desenvolvimento social e econômico do nosso país? Olha, professor, eu diria que quando você olha números, como a ciência ela reflete
a publicação reflete o passado, muito do que está saindo não é coisa que você fez hoje. Ela vem vindo. A ciência é acumulativa, né? Você junta os dados para poder escrever um paper, um trabalho. Então, ainda estamos publicando bem, embora já estejamos caindo em relação a outros países. No último levantamento, caiu de 13º para 14º, dependendo da base, algumas é já 15º. Isso preocupa, porque isso foi um esforço contínuo de muitos anos. Eu me lembro de quando você estava na CAPES, o que você lutou por isso. Eu me lembro de todos os que passaram pela CAPES, né? Porque a ciência brasileira, a gente tem que reconhecer, é fruto do investimento CNPq-CAPES. A CAPES, com a avaliação, o CNPq com as bolsas competitivas, o que levou? Antigamente, teses viravam um calhamaço que ia para uma prateleira. Quando se começou a avaliação, isso são décadas, o que aconteceu? As pessoas viram que precisavam transformar aquele conjunto de dados em publicações que tivessem sentido, que tivessem impacto. E o Brasil chegou à 13ª posição. Tem muita gente que critica que a gente publica muito, mas sem impacto. E eu analisei os dados publicados pela própria CAPES, junto com o Clarivate Analytics, e fui ver, porque todo mundo criticou tanto, o Brasil, o mundo é um, o Brasil está abaixo de um. Aí eu fui ver, o Japão também, naquele mesmo conjunto de dados, está abaixo de um. A ciência do Japão é ruim? A pergunta que eu faço. É uma das melhores ciências do mundo, então, indicadores têm que ser usados com parcimônia. É claro que eu gostaria que o Brasil fosse o maior impacto do mundo, mas ainda não somos. Mas melhoramos. Nós saímos de um valor e em 5 anos, de 0,73, a gente foi para 0,86. Isso é 2018, se não me engano, ou 2017. A ciência brasileira tem uma participação, nós estamos na Semana das Mulheres, muito grande das mulheres. Muito grande. Então, o que eu vejo para melhorar, tem algumas coisas que nós podemos fazer, sim. Financiar. Financiar de longo prazo. E não dar aprova o grant, mas não entrega o dinheiro. Então, sem financiamento, não vai acontecer. Mais ainda, professor, o que eu vejo? O Brasil vai perder, nós estamos na 3ª década do século XXI. Século XXI foi cunhado pelos economistas da economia do conhecimento. E o Brasil está desperdiçando essa janela e está desperdiçando a pirâmide demográfica. Tem gente que diz que nós temos doutores demais. Eu acho que nós temos doutores de menos. É só olhar para ser uma Israel, eu tenho que pôr 10 vezes mais pessoas. Israel tem quase 9 mil cientistas e engenheiros por 1 milhão de habitantes. Então, vamos fazer um Israel, ou os Estados Unidos, ou uma Suíça, ou vamos ser Brasil. Vamos lutar para chegar, como você falou, 2022, 2030, o Brasil e o mundo que queremos. Professora Helena, a senhora tem agora uma outra missão como guerreira, né? Que é a vice-presidência da Academia Brasileira de Ciências, e tenho certeza que os frutos da sua luta pessoal, institucional, coletiva, vão
ser muito importantes para o desenvolvimento brasileiro. Professora Helena, o movimento 2022, 2030, o Brasil e o mundo que queremos, ele procura envolver os jovens para a construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Poderia, nesse finalzinho, nesse último minuto do programa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Acreditem no Brasil, acreditem em vocês. Não há nada que possa impedir você de ser aquilo que você sonha. O sonho, eu vivo, olha, eu estou com 73 anos, e eu sonho, eu ainda sonho, e eu tenho motivos para sonhar. Tenho netos, tenho filhos, tenho jovens como vocês. O Brasil é maravilhoso, já passamos por muitas crises, essa vai ser mais uma que nós vamos deixar de lado. E vocês são aqueles que vão nos colocar em 2030, como a gente quer. Parabéns para vocês. Muito boa mensagem, professora Helena Nader. Realmente, eu sou da mesma opinião, ser idoso ou jovem não é uma questão de cronologia, mas a possibilidade de a gente ainda sonhar. Enquanto nós sonhamos, somos jovens, né? Exato. Muito obrigado, professora Helena Nader, por essa importante e interessante conversa. Vamos continuar na luta. Estamos passando por momentos muito difíceis, mas nós vamos superá-los e vamos deixar para as próximas gerações um mundo melhor do que nós recebemos. Muito obrigado, então, professora Helena. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube da TV Supre. Gostaria de agradecer imensamente a atenção daqueles que estiveram conosco e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá.